Então a gente esquece que Deus, ele é poderoso sobre a nossa vida, que Deus, ele é soberano sobre a nossa vida. E alguns dias atrás, quando o pastor me convidou para vir ministrar hoje, eu sempre vou alinhando com Deus em oração, perguntando para Ele qual é a palavra. E eu fico observando o quanto que Deus, ele é organizado, gente. Porque ele vem alinhando para frente até chegar naquela palavra que ele te deu, né? Quantos aqui estavam na ministração de domingo passado? Quem lembra o tema da ministração? Vocês, não desceu para o coração, vocês não lembram o nome do tema? Como é que é, pastor? Oh, glória a Deus, o pastor pelo menos lembra, né? Pode colocar meu slide aí, meninas. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu vim conversando com o pastor Márcio no carro e ele mandou eu segurar a ministração dele no papel, porque ele ainda está nessa época. Brincadeira, hoje eu quase que eu imprimi o meu, o tablet começou a dar problema. A gente tem que imprimir mesmo. E aí, quando eu peguei e vi o tema, desistir não é opção. Falei, uau. Eu acho que Deus está alinhando a minha palavra com a do pastor Márcio. E lá em casa a gente meio que tem isso, né? Eu, você e a Vanessa. Eu não sei o que é, uma sintonia assim, que Deus vai entregando para cada um de nós. E quando a gente conversa, todo mundo já sabia o que Deus estava falando. É algo incrível. Então, Deus veio alinhando e Ele me deu essa palavra. Quando a preocupação bate a porta, como descansar em Deus? E quando a preocupação bate a porta e a gente se deixa dominar por essa preocupação, a gente muitas vezes pensa em desistir. É ou não é, gente? Porque como o pastor Márcio colocou, é mais fácil desistir. Porque você às vezes vai ter paz se você desistir daquilo, do que você perseverar naquilo que o Senhor está falando para você. Porque no momento da tempestade, eu ouvi muito isso esses dias numa ministração de uma pastora, a gente fica tão focado em tudo que a tempestade está desmoronando, que a gente esquece de focar que aquela tempestade vai passar, ela não vai ser para sempre. Então, o nosso olhar, o nosso foco tem que ser para depois da tempestade, não tudo aquilo que ela está destruindo nas nossas vidas. E quando nós falamos aí de preocupação, essa semana muita gente me procurou pedindo oração, com cada pedido assim, com cada história cabeluda, né, irmã? E eu falei, gente, até nisso Deus vai alinhando a palavra, né? Quanta preocupação esse povo deve estar, Senhor. E eu passando com as minhas também, é claro. E muitas vezes quando a gente vai aconselhar alguém que está preocupado, tem uma palavrinha que eu tenho certeza que todo mundo fala. Fica tranquilo, meu irmão. Tudo está no controle de Deus. Deus sabe todas as coisas, não é assim que a gente fala? Tá tudo no controle de Deus. Confia, você vai vencer. Aí me veio 2 versículos que a gente também usa muito. Eu tenho certeza que você, se não usou para alguém, usou para você já. Salmo 121, de 1 a 4. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. E quem é da batalha geralmente lê, não dessa forma, né? Quem é da batalha vai ler assim, levanta os meus olhos para os montes. Eu faço assim, quem é que faz assim também? E pergunto, e você vai guerreando para aquela verdade entrar no seu coração. Outra palavra que vem muito quando a gente está aconselhando ou está nesse momento de desespero. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quantos aqui já usaram esse versículo para alguém ou para si mesmo? Levanta a mão. Ninguém? Vocês são crentes? Amém? Isso aí. Então a gente abre esses versículos e nós ficamos lendo, declarando que tudo vai passar. Mas muitas vezes, gente, será que a gente está realmente conseguindo trazer isso para a nossa mente, para o nosso coração? Será que a gente está realmente confiando no que Deus pode fazer quando surge uma preocupação? A verdade é que a gente começa
a se preocupar com algo de forma muito excessiva, gente, quando a gente perde o controle de algo. Quando é uma coisa que você não tem a resposta, você não sabe como resolver, e aí aquilo fica martelando na tua cabeça. Como que eu vou resolver isso? E aí que tá. Quando não tá na nossa capacidade de resolver, porque vai estar a capacidade de Deus. Deus vai responder. E Deus, quando Ele está no controle, nós não devemos estar com esse pensamento de como que vai ser. Eu não tenho como resolver, não sei o que fazer. Então, se você não sabe o que fazer, é porque você está com o controle na sua mão. E o controle, quando a gente está em meio a uma preocupação, tem que estar na mão do Senhor. Só Ele pode mudar aquela situação. E quando eu estava fazendo essa palavra que o Senhor foi me dando, eu me lembrei de um breve testemunho do meu pai, que alguns de vocês já escutaram, mas eu quero que vocês vejam hoje sobre um outro olhar. Deus estava me lembrando o tempo que meu pai estava fazendo o tratamento dele de câncer, e eu consegui passar o meu último ano com ele lá em São Paulo, fazendo esse tratamento, e eu voltei. 2 meses depois ele começou a ficar muito fraco mesmo. E aí eu comecei a ficar meio balanceada. E eu tinha uma saída de campo, de pesquisa para o meu doutorado lá no Jalapão. E era uma saída que era do carnaval, que era algo muito importante, aqueles dados para a minha pesquisa. E se eu não fizesse naquele período, eu ia ter que esticar a minha pesquisa de doutorado para mais o carnaval do próximo ano. Porque eu não podia ficar sem esses dados, porque é um período que é muito movimentado a região do Jalapão. A gente recebe gente do mundo inteiro nesse período. Então eu precisava estar lá. E eu tinha 8 alunos envolvidos nessa pesquisa, eles tinham bolsa, tinha recursos para carro, para gasolina, tinha parceria com o Estado que estava esperando a minha pesquisa para poder começar a implantar dentro do parque. Então tinha uma série de coisas envolvidas. E 3 dias antes, a esposa do meu pai me liga e fala: teu pai não está bem. Teu pai não está bem, ele não está falando nada com nada no hospital, ele já estava internado. E aí qual foi a minha reação no momento? Vou cancelar tudo e vou para São Paulo, ficar com meu pai. E aquilo foi me tomando na angústia, naquela preocupação excessiva. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com o meu orientador dessa pesquisa, nem crente ele era, gente. Mas hoje eu vejo tanto que ele foi sábio nas palavras. Ele também tinha passado por um tratamento de câncer, tinha 5 anos, ele já estava com o câncer redimido, como dizia ele. E ele falou assim para mim: Verusca, nada do que você fizer hoje vai mudar o futuro que Deus tem para o seu pai. Se teu pai tiver que continuar aqui, ele vai continuar. Se não, ele não vai, porque Deus tem um caminho para ele. E ele falou desse jeito, eu fiquei chocada. Hoje quando eu lembro, eu falo, gente, ele não era crente. E aí ele falou: olha só, há 5 anos atrás eu estava fazendo meu tratamento e o médico falou que eu ia morrer. Minha família todinha já estava vendo até o meu velório, já estava fazendo testamento, porque eu estava me preparando para morrer. E eu não morri. Eu estou aqui, estou te orientando. Foi para o Jalapão com a gente. E aí depois de 4 anos ele veio a falecer. O câncer que já estava redimido, voltou. Não sei o porquê. São coisas que só quando a gente estiver diante de Deus a gente vai poder perguntar, né, gente? Mas olha só, Deus demorou 9 anos para levar ele. Ou seja, ele não ia morrer naquele ano. Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um momento para ele naquele tempo. Eu até brinco e falo, né? Quando ele faleceu, falando com a esposa dele. Deus tinha aquele momento, ele tinha que ficar mais um tempo, porque eu tinha que fazer o meu doutorado com ele. Eu precisava desse meu doutorado, desse título. Então, olha quanta coisa Deus propiciou através desses 5 anos, 9 anos a mais, que Deus deixou ele viver. E aí eu tomei isso no meu coração. Falei, é verdade. Se eu não posso mudar o futuro, se Deus tem algo já para o meu pai, e eu não sei o que é, e eu não vou prever, e eu não vou conseguir mudar com a minha preocupação, então eu vou entregar para ele. E assim eu fui. Fui para o Jalapão. Eram 5 dias lá de pesquisa. No 3º dia que veio a notícia, né? Na verdade, ninguém queria me dar a notícia, mas eu já sabia a notícia. E eu vim correndo do Jalapão numa caminhonete aí com o pessoal. Eu já sabia, todo mundo achando que estava disfarçando comigo. Mas a gente sabe, né? Quando Deus leva alguém. E ficou lá
os meus 8 alunos, porque Deus organizou tudo. Ficou lá sobre a responsabilidade de outra pessoa que me ajudou e continuar a pesquisa sem eu. E aí, quando eu vim, eu falei assim, olha, uau, eu podia ter perdido essa saída também. Aí eu ia esticar mais um ano que vem. Mas enfim, quando eu cheguei no velório e olhei para o meu pai lá, é como se a gente não acreditasse, gente, a gente ficar anestesiado. Quem aqui já perdeu pai ou mãe? Levanta a mão. Não fica anestesiado? Até hoje, às vezes, eu me pego como se meu pai ainda estivesse vivo. É uma coisa que não dá para explicar, quando a gente perde um pai e uma mãe. E aí eu vi o meu pai, e eu olhei para ele, eu pensei, Deus tinha esse momento para ele. E nada que eu fizesse iria poder mudar, porque o controle não está na minha mão, está na mão de Deus. E aí Deus me fez lembrar algo. Muitos de nós, a gente tem essa preocupação excessiva, porque a gente fica com o nosso olhar nas coisas do hoje, naquilo que a gente quer. E a gente não olha para a eternidade. E quando eu vi o meu pai ali no caixão, por incrível que pareça, eu me alegrei. Porque a gente tinha um conforto, eu e as minhas irmãs. Meu pai era ateu, é isso que a gente acredita, porque ele acreditava em tudo que vocês imaginavam. Mas ele não falava a palavra Deus. Então a gente crê que ele era uma pessoa que acreditava mesmo nessas energias e tudo mais. Esse povo aí do universalismo, gente. ETs, ele gostava de falar de ETs, de Egito, das pirâmides. E aí quando eu vi ali, me veio no coração, é só o corpo. Porque 2 meses antes, 3 meses antes, minha irmã colocou ele dentro de um quarto. Falou, pai, agora o senhor vai me escutar. Trancou a porta. Vocês já ouviram essa história, alguns aqui, né? Pegou a Bíblia, abriu e falou, o senhor vai me escutar. E aí falou. E meu pai começou a chorar e ele aceitou a Jesus. Então eu lembrei disso na hora. Por que nós estamos tristes? Se ele está lá na eternidade. Então nós temos que ter essa preocupação. Uma preocupação de cuidado. Ao invés de nos desesperarmos com algo que a gente não pode resolver, você que tem aí um ente que está doente, você já falou de Jesus para ele? É nisso que a nossa preocupação tem que estar focada, gente. É nisso. Para aqueles que creem na palavra de Deus, esse mundo é só passageiro. E é nisso que nós temos que crer. Nosso primeiro ponto. Para cá, né, agora. Então, deixa que eu vou passar aqui, peraí. Não vai você então. Volta um. Primeiro ponto então que nós vamos falar essa noite é o que Jesus ensina pra gente sobre a preocupação. A Bíblia, ela vai nos dizer que a preocupação, gente, ela faz parte da nossa experiência de vida, não tem como fugir. Faz parte. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus 6:25, que é uma das passagens que a gente vai falar mais profunda hoje. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Então, Jesus nesse contexto, ele diz que a preocupação, a ansiedade é algo real na nossa vida, é algo humano. E quando a gente vê isso, esse significado da palavra preocupação mais a fundo, pode passar aí. Nós podemos ver no nosso famoso dicionário, e faz muito sentido com o que a gente vive quando a gente está preocupado, que a preocupação quer dizer uma ideia pré-concebida. Opinião desfavorável que se expressa antecipadamente. Inquietação resultante dessa ideia. Estado de quem se encontra absorvido por uma ideia fixa. Pensamento dominante. Então, olha só, opinião desfavorável. É isso que a preocupação é, uma opinião desfavorável. Para quem? Para nós mesmos. É isso que quer dizer a preocupação. É uma ideia fixa. Não vou conseguir, eu não vou vencer isso, vai dar tudo errado. É isso que é a preocupação. E existe um pequeno poema, gosto muito de estudar assim, pessoas que foram importantes no mundo cristão, que representaram alguma coisa, deixaram algum legado. E eu me lembrei da Corrie ten Boom, que é uma holandesa, que foi uma heroína para os judeus.
Durante o período do Holocausto, ela escondeu vários judeus na casa dela. Ela salvou mais de 200 judeus do Holocausto. Mas depois ela foi pega. Ela foi pega, enviaram ela lá para o campo de batalha, o campo de exterminação, forte, né, dos judeus. E por um milagre de Deus, que Deus tinha um plano para ela, ela sobreviveu. E ela sobreviveu, gente, ela virou uma grande mulher de fé. Ela escreveu um livro que chama O Refúgio Secreto. E tinha um poeminha que ela falava muito, gente, que diz assim, vou colocar a imagem, deixa eu ver se eu consigo agora, vamos lá. Aí, presta atenção nessa imagem. Inteligência artificial agora ajuda a gente. Ela falava assim: a preocupação é um homem velho, de cabeça encurvada, carregando um fardo de penas que ele pensa serem de chumbo. É isso que é a preocupação. Vou ler de novo. A preocupação, olha essa imagem. Quero que vocês memorizem essa imagem quando vocês estiverem nessa situação. É um homem velho, de cabeça curvada, carregando um fardo de penas que ele pensa ser de chumbo. Então, o que ela está querendo trazer aqui para a gente? Que a preocupação é algo que tememos que venha a acontecer, aquela ideia fixa. Mas a preocupação é algo que muitas vezes não existe. A nossa mente é tão poderosa que ela fixa aquela ideia e você acredita nela. E a preocupação é algo que não existe, como esse velhinho aqui, que a gente pensa que está carregando um fardo muito pesado. Mas na verdade é um monte de pena, se a gente olhar com a ótica de Jesus, amém? E no Novo Testamento, gente, a palavra usada para preocupação, ela é traduzida pelas expressões tomar cuidado ou andar ansioso. E essa palavra ela vem de um termo grego que significa dividir, separar ou partir em pedaços. E no literal para eles, do grego, queria dizer na palavra bíblica que era uma ideia de uma mente dividida, que te puxava para direções contrárias e você não sabia o que fazer, ficava ali com a mente dividida. Então é uma preocupação excessiva, uma preocupação ansiosa. Pode passar o próximo aí, por favor. Então, guarda essa imagem. A preocupação é ter uma mente dividida. Você não sabe o que fazer. Então, você vai estar com aquela ideia fixa. E tua mente vai ficar dividida. Qual das direções, Senhor? O que eu devo fazer? E a preocupação, essa mente dividida, ela é dividida como? Com pensamentos que são legítimos, ou seja, sim, são coisas que eu devo realmente me preocupar. Como, por exemplo, eu estou doente, eu vou ter que buscar um médico. São preocupações legítimas. E preocupações ilegítimas. Aquelas que a nossa mente inventa que já vai acontecer um turbilhão de coisas e geralmente não vai. Então, a preocupação, no termo grego, ela está alimentada com aquela pessoa que olha para o futuro, que está focando no futuro e não está vivendo aquilo que o Senhor está te dando hoje. Então, é aquela pessoa que fica focado num futuro que não pertence a ela, que ela não sabe o que vai acontecer e ela não tem como fazer previsão ou resolver esse futuro que ela está imaginando. Como é que Deus vai fazer? Deus não vai levar o meu pai. Se Deus quisesse levar meu pai, Deus levou meu pai. Será que eu podia fazer alguma coisa? Não. Então, eu ficar preocupada com a minha mente dividida não ia resolver a situação. E de acordo então com a Bíblia, nós vemos lá em Mateus 25:34, que Jesus ele vai usar 3 vezes essa expressão, não se preocupem. E antes da gente olhar as instruções, nós devemos primeiro entender o quê? O que Jesus não está dizendo, tá? O que ele não está dizendo quando você está preocupado? Pode passar aí, por favor. Primeiro, ele não está te dizendo para você não planejar a sua vida. Quando fala não andeias ansiosos, ele está falando para você, não planeja a sua vida. Não se preocupem com o amanhã. A gente escuta muito isso, gente. Pessoas
falando para o outro: não se preocupe, fica paradinho aí, deixa que vai dar tudo certo, Deus está tomando conta. Não é isso que Deus está falando aqui. Jesus está nos falando que sim, nós temos que planejar. Não ficar inerte, não ficar parado. Tanto é que Jesus, ele planejou o ministério dele após a morte dele. Ele planejou a ressurreição, a ascensão, ele fez todo o planejamento, tinha um plano para que hoje nós estivéssemos aqui e tudo acontecesse, a salvação, né? Então, no Novo Testamento, somos ensinados a não iniciar um projeto sem antes calcular o custo, sem antes planejar o nosso futuro. Pode passar. Então, no Lucas 14, 28, 30, diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Portanto, aqui a gente vê muito claro que Jesus não nos diz para nós não planejar. Ele não está dizendo para a gente ficar parado e esperando o futuro. Em segundo lugar, ele também está dizendo que nunca temos, ele está dizendo para nunca termos qualquer tipo de preocupação ou cuidado. Que o cuidado, sim, ele tem que estar junto com a preocupação. Isso é a verdadeira preocupação legítima que a gente fala. Vou dar um exemplo. Quem tem filho aqui, teu filho está lá fora, de repente ele pega um rodo, está lá com outro filho junto brincando, e de repente eles começam a brigar e um pega o rodo. Eu e a minha irmã no passado, lembra? Eu pegava o rodo e saía correndo atrás dela com o rodo. Ela deu sorte que eu nunca consegui pegar ela. O que vai acontecer com uma mãe quando vê aquilo? Ela tem que se preocupar, não tem, gente? Minha mãe não via, por isso que minha mãe não se preocupava. Ela ia dar aula e a gente ficava lá aprontando. Ela tem que se preocupar. Se ela está vendo, ela vai correr lá e vai falar o quê para o filho dela? Tira esse rodo daí, menino. E isso, então, é uma preocupação legítima. É o que nós chamamos de um cuidado. E é isso que o texto nos diz quando ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não fala para a gente andar de forma leviana, despreocupado. Ele fala que nós devemos andar no cuidado. Essa tem que ser a nossa preocupação. A preocupação, então, ela está relacionada com o futuro que a gente não conhece e não sabe o que vai acontecer, gente. Não temos o controle. Já o cuidado, a atenção, diz respeito ao presente. E é isso que nós temos que viver. Esse tipo de cuidado, que é diferente dessa preocupação ilegítima. Coisas que nós podemos fazer neste momento para resolver aquilo que está tirando o foco da nossa mente. Então nós estamos falando aqui, Jesus está falando aqui, para não permitir que o espírito da preocupação futuro, lembre, domine a sua vida. Mas sim o do cuidado, que vai fazer você planejar para que as coisas não aconteçam dessa forma que você está pensando lá na frente. Daí nós chegamos no ponto 2. Pode passar. Nós vamos ver aqui na passagem que nós vamos ler que a preocupação, ela não faz sentido. E Jesus, ele nos dá instruções muito importantes para a gente compreender isso. Pode passar, por favor. Então nós vamos ler agora Mateus 6, quem quiser abrir, de 25 a 34, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, ou glória, né, algumas versões, nosso pastor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês,
homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pode parar aí, tá, o slide. Quando a gente estuda essa passagem bíblica, a gente vê de uma forma clara que ela é dividida em duas partes, gente. A primeira parte vai de 25 a 32. E a segunda parte, 33 e 34. Na primeira parte, vai nos trazer, ao enfrentar a preocupação, Jesus nos lembrando várias verdades sobre a preocupação que a gente tem que carregar na nossa mente. Então vamos começar aqui com o versículo 25. Pode passar o slide, por favor. Portanto, vamos repetir. Eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está nos dizendo aqui, gente, pode passar, é que a preocupação, ela é incoerente. Ela não faz sentido. E todo o conceito do 25 que ele nos traz, pode passar, vai nos dizer que se Jesus já nos deu a vida e o corpo, não faz sentido nenhum pensar que ele também cuidará do que precisamos para esse corpo. Essa essência que Jesus traz nessa passagem, ela traz um argumento do maior para o menor. O que é isso, Verosa? O maior, o nosso corpo. Ele criou o nosso corpo. Isso é o maior em nível de importância. Ele criou a vida, ele criou o nosso corpo. E esse corpo precisa do quê? De proteção, de roupa, de alimento. Isso são coisas menores. Então traz um argumento nessa passagem do maior, que é a gente, para o menor. Para vocês entenderem qual é a importância maior. Será que a importância maior são as roupas? São os alimentos? Não, a importância maior é o nosso corpo que Jesus criou. E como nós temos uma importância maior, Ele não vai deixar esse corpo morrer. E Ele vai te dar a necessidade que você precisa. Então Jesus está nos dizendo aqui que temos uma preocupação muitas vezes inconsistente. Pois se Ele criou o nosso corpo, como que Ele não daria as necessidades físicas para esse corpo? Como Ele não daria alimento para esse corpo? Então nós temos que perceber que a preocupação ela é incoerente. Por quê? Porque quando Jesus nos criou, já prova a bondade clara dele sobre a nossa criação, sobre a nossa vida. Então aqui a gente vê nitidamente que a preocupação ela é irracional. Pode passar. Vamos seguir para o próximo. Então, primeiro ponto lá, preocupação irracional. Guarda isso. O argumento de Jesus que ele trouxe ali foi do maior, o corpo, o mais importante, para o menor. As coisas que esse corpo precisa, as necessidades. No 26 dizia assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pode passar. Aí nos vem sempre uma pergunta no coração, em meio a essa preocupação excessiva. Eu sei que Deus é capaz de fazer isso. Mas será que Ele vai fazer na minha vida? Será que Ele vai fazer na minha vida? E aqui Deus, então, Ele nos está chamando a pensar. Nós vimos aí no primeiro argumento que Ele traz do maior para o menor, do corpo para as roupas. E nesse versículo, ele nos faz pensar um argumento de uma maneira contrária, gente. Do menor, aquilo menos importante, digamos assim, mas ele é importante porque Deus que criou, para o maior, quando ele diz: das aves do céu para o ser humano, do menor para o maior. Então, se eu me preocupo com as aves do céu,
Como eu não vou me preocupar? Que é menor do que o corpo que eu criei, como eu não vou me preocupar contigo? Pode passar. Mateus 10, de 29 a 31, nos diz, presta atenção, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem gosta de fazer relação de uma passagem com algum outro livro da Bíblia? Quem tem esse costume de pesquisar aqui? Tem mestre aqui? Pois é. Aí quando a gente vai lá em Lucas 12, 6, pode passar. Olha que interessante, gente. Vamos ver isso aí. Diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Então, em Mateus 10 a 29, o que ele falava? 2 moedas de bronze eu comprava quantos pardais? 2. Agora aqui em Lucas ele fala o quê? 2 moedinhas de bronze eu compro quantos pardais? Desculpa, se eu posso comprar, a lógica seria, 2 moedinhas de bronze eu compro 2. Se eu tiver 4, quantas que eu teria que comprar na lógica? 4, não é, gente? Quem respondeu porque todo mundo quer. Então quer dizer que passou um pardal aí, não passou? Passou ou não passou? Na verdade era uma moedinha, né? Eu me confundi. Uma moedinha, 2 pardais. 2 moedinhas, 4 pardais. Agora ele está falando aqui em Lucas, ó, não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Mas que trem confuso. Eu li lá em Mateus que uma moedinha comprava 2 pardais. Como é que ele está comprando aqui 5 pardais com 2 moedinhas? Pode passar. Então isso quer dizer o quê, gente? Que ele nos deu de graça. Amém? Então, o que isso quer dizer? Que Deus, ele cuida até dos pardais. Por que ele não vai cuidar da gente? E ele fala que nenhum deles cai ao chão sem o Pai permitir. Nem mesmo o que ele deu de graça. Nenhum vai cair no chão. Ele fala que todos os nossos fios da cabeça estão contados. Pode passar. Então, para você refletir, não faz sentido, se Jesus se preocupa com coisas menores, como os pardais, por que ele não se preocuparia com as coisas maiores, como a sua vida? Lembra sempre, Jesus está argumentando aqui de coisas menores para o maior, que é a gente. Em terceiro lugar, Jesus diz que a preocupação, ela não é apenas incoerente, ela é irracional, mas também ineficaz. E no versículo 27, ele vai fazer uma pergunta interessante, pode passar aí. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Então talvez aqui ele esteja dizendo isso, né? Será que quando eu estou me preocupando, eu estou acrescentando 1 hora na minha vida por conta disso, por eu estar me preocupando? Mas, na verdade, se Jesus estivesse perguntando, quem consegue diminuir anos da própria vida por meio da preocupação? Eu tenho certeza que haveriam muitas respostas se ele perguntasse para a gente. Muitas pessoas responderiam. E a gente muitas vezes vê, quem já foi em cemitério? Aí levanta a mão. É uma cidade, não é, gente? O cemitério é uma cidade. Muita gente. Muitas pessoas foram embora mais cedo por excesso de preocupação. Porque a preocupação, ela adoece a gente. Pode passar. Portanto, a preocupação, ela é ineficaz. Ela não vai trazer benefício nenhuma. Ela não vai mudar em nada a sua situação. Em nada. Ela só vai trazer angústia, tristeza e muitas vezes te isolar. Pode próximo.
A preocupação, ela não tira do amanhã a sua dor. Ela tira do hoje a sua força. Eu tenho certeza que quantos aqui já não dormiram à noite por conta de algo que estava preocupado? Levanta a mão. Tirou a sua força do hoje. Então é isso que a preocupação faz. Tirou sua força e você resolveu alguma coisa? Nadinha. Nadinha. Então guarda isso, a preocupação não tira do amanhã a sua dor. Ela tira do hoje a sua força. Então aqui Jesus está nos dizendo novamente que a preocupação é algo irracional, algo ilógico. Pode passar. Esse próximo versículo 28, nós estamos destrinchando a passagem. Diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, é amanhã e é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Então, nessa passagem que o nosso pastor gosta muito de falar, né? Nem Salomão em toda a sua glória. O que ele está nos dizendo aqui? Salomão, ele se vestia, ele era um rei, né? Ele se vestia muito bem, todo o esplendor que ele tinha. Ele dizia que nem ele vestido em todo esse esplendor, ele conseguiria ser mais belo do que os lírios do campo. Você já reparou a natureza ao seu redor, gente? Às vezes a gente vê flores na rua, às vezes a gente vê uma paisagem, a gente se pega parando e vendo a perfeição do que Deus criou. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Que nada vai ser maior do que os lírios do campo, do que aquela beleza que o Senhor tinha na natureza. Então nessa parte ele vai trazer o quê? Olhe para a natureza, olhe ao seu redor e veja com seus próprios olhos o que você pode enxergar. Se Deus, ele tanto cuida da erva do campo, que amanhã não vai estar aqui mais, vai ser jogada ao fogo, por que ele não vai cuidar de você, que é eterno? Por que ele deu o filho dele por nós? Porque esse filho pagou um preço por nós, por esse corpo. Então não faz sentido nenhum a gente pensar, quando a gente está nesses momentos de angústia, que ele não teria esse cuidado com nós. Amém? A última razão que Jesus apresenta para não nos preocuparmos é um pouco mais forte. A preocupação não é apenas incoerente, irracional, ineficaz e lógica. Ela também é irreligiosa, a preocupação. Olha o que disse lá naquela passagem. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou vestirmos, pois os gentios é que buscam todas essas coisas, ou os pagãos, né, dependendo da versão. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam de tudo isso. Ponto 3, então, nós chegamos. Olha o que Jesus está nos dizendo aqui. Que quando nos preocupamos, esquecemos quem somos. Vamos para o próximo slide. E quem somos nós? Peguei uma passagem só. João 17, 21 a 23. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Então nós vemos aqui muito claro que nós somos um com Ele. Nós somos parte desse Deus grandioso. E quando a gente se preocupa, nós estamos esquecendo disso. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele habita dentro de nós. Poderoso esse nome é, né? A gente canta às vezes, mas a gente não lembra que Ele faz parte, está dentro de nós. Nós temos o poder dele dentro de nós, gente. E quando a gente se preocupa, nós estamos dizendo: eu não sei quem sou eu.
Você está com a sua identidade confusa. Porque se você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você é um com Ele e você tem o Todo-Poderoso dentro de você. Nós vemos essa passagem, né? Nessa que eu usei, ele traz a palavra gentil. Na outra anterior da NVI, ela vai falar sobre pagãos. E essa palavra é isso que quer dizer mesmo no grego. Quer dizer gentios também, pagão, incrédulo. E quando a gente está, então, se preocupando demais com algo excessivamente, nós estamos agindo exatamente assim. Como um pagão. Como um gentil. Por quê? Porque preocupar-se não é cristão. Não é algo espiritual. É agir como se você não tivesse um pai no céu e uma família nessa terra. É preocupar-se e agir como se Deus não fosse capaz de cuidar de você. É como se a gente estivesse na frente de um santo, de uma estátua, assim como a gente vê, que não fala, que não ouve, que não tem cheiro. Está lá, indiferente. Então, quando nós estamos nos preocupando, nós estamos dizendo que Deus é assim, gente. Ele está lá, indiferente. Está me ouvindo? Não está me vendo? Pode passar. Então, não se preocupe, porque quando vocês se preocupam dessa maneira, não estão agindo de forma cristã. Então, é algo que eu tenho trazido muito para minha mente nos últimos tempos. Quando eu começo a me preocupar, eu não estou agindo de forma cristã. Estou agindo como um pagão. Como se Deus não estivesse aqui. Como se Deus não estivesse cuidando de mim. Como se eu estivesse falando para uma parede. Assim como muitos fazem com as estátuas. E Jesus, ele não está dizendo para a gente, em momento algum, que você não se preocupe. Mas ele está dizendo para que você confie, para que você acredite. E ele é muito amoroso com a gente nas palavras, né, gente? Porque o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, muitas vezes, no meio da preocupação, a gente traz alguns desesperos e súplicas. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Como se Deus não soubesse. Né? Ele sabe tudo o que a gente está precisando. Ele está dentro de nós. E a gente preocupar, focado então no futuro, quer dizer então, lembra disso, que eu não tenho o controle da situação e eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. Porque se eu não sei resolver, eu vou me preocupar excessivamente. Então quer dizer isso, que eu não estou confiando em Deus, eu não preciso dele. E aí nós chegamos no quarto ponto, pode passar, que diz assim: lidando com a preocupação quando ela é um problema na sua vida. Como é que a gente lida com a preocupação? Então, entendendo para onde a gente está caminhando, então primeiro a gente viu o que é a preocupação, uma mente dividida, pensamentos contrários, uma ideia fixa que traz algo desfavorável. É pensar no futuro, que eu não tenho controle, que já está escrito por Deus. É tirar as minhas forças do hoje. A gente viu que ela é irracional, que ela é ilógica e que se preocupar não é cristão. E que a gente está perdendo a nossa identidade em Cristo quando a gente está deixando a preocupação tomar conta da gente. Certo, Verusca? Agora, como dominar isso na minha mente? O que eu preciso fazer para me abandonar tudo isso aí que você falou e ser uma cristã que não se preocupa e entende que Jesus, eu sou um com Ele? O que Jesus nos fala? Eles falam primeiro que para vencer a preocupação, você precisa ter um sistema de prioridades na sua vida. Guarda essa palavrinha. Quando você estiver preocupado, você vai fazer essa pergunta para você. Lembra do velho encurvado com as penas nas costas? Qual é a minha prioridade neste momento? E o Senhor nos traz uma resposta, qual deve ser a nossa prioridade, né? Versículo 33, ele fala o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pode passar, eu acho que eu coloquei uma imagem. Pode deixar aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Grande parte, então, da nossa preocupação, ela vem de um coração dividido. E a gente viu que é exatamente isso que quer dizer a palavra, né? Uma mente dividida. Mente e coração, elas vão andar junto, né, gente? Alguém consegue andar sem a cabeça? O ser humano consegue viver sem o coração? Não. Então quer dizer que o nosso coração, a nossa mente, ela está dividida. E nós devemos então ter ele no centro da nossa vida. Nós vamos ter que colocar as nossas prioridades em ordem. Então você vai definir claramente o que você realmente acredita e com o que está verdadeiramente comprometido. Deus, estou no meio dessa turbulência. Estou me preocupando de forma excessiva. Eu já entendi que isso não é algo cristão. Me traz com o que eu tenho me comprometido nesse momento. Quais são as minhas prioridades? Pode passar. Agora pôs a imagem. Ei, gente, inteligência artificial é bom, né? Professor ama. Busque então primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Coloca isso no centro do seu coração. Coloca isso em quem é você. Então, no meio da preocupação, você faz a pergunta: eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Aí vai a sua resposta no meio da tribulação. Se for o contrário, é porque não está sendo cristão. Tá com o controle. Pode deixar aí nessa imagem. Então essa verdade, gente, ela tem que ser a nossa lente. Ela tem que ser a forma com que a gente enxerga as coisas. E ela tem que ser a forma com que a gente enxerga tudo nas áreas da nossa vida. Então quando a gente faz isso, pode ter certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor nos garantiu isso. E isso funciona. Eu tenho feito esse exercício. Que às vezes a gente fala, como assim? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Aí as pessoas acham que é assim, é ir para a igreja. Se eu for todo domingo para a igreja, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Não é só isso, é diariamente. Você tem feito o seu devocional? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Você tem conversado com Deus todos os dias? Ou você só lembra de Deus na hora que você vai dormir, está cansado, e Deus vai me entender, Ele viu o meu dia todinho, estou cansado. Será que quando eu sento para comer, eu estou lembrando que foi Ele que me deu esse alimento e eu estou colocando Ele em primeiro lugar? Então isso é buscar o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus quando eu estou no meu trabalho e eu vejo alguém que não está com a cara muito legal. Esses dias aconteceu isso comigo. Passou uma professora com a cara mais estranha do mundo e eu, na minha espiritualidade, fingi que eu não vi. Que eu estava cheia de coisa para fazer. E aí ela passou de novo. Eu falei, tá brincadeira. E o Espírito Santo me incomodando. Na terceira vez que ela passou, o Espírito Santo falou assim, você vai ou não vai? Aí eu tive que chamar a mulher. Isso é ser o reino de Deus. E naquele momento eu parei tudo, fui para uma salinha com ela e eu fiquei 2 horas lá escutando ela. Chorando desesperadamente. E aí ela saiu aliviada. Só porque eu emprestei o meu ouvido para ela, eu não fiz mais nada. Dei um conselho, até porque era uma coisa que eu não poderia aconselhar. Mas eu só ouvi ela. E ela se levantou e falou, Verusca, meu Deus, Deus te enviou aqui, eu precisava pôr isso para fora para alguém. E você me traz uma confiança. E eu nem muita intimidade tinha com ela, gente. Então isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não importa a situação que você está passando. Ah, fizeram um trem terrível na minha conta. Coloca Deus em primeiro lugar. Não sai por aí desesperadamente tentando resolver. Calma. Deus está aqui, eu entrego para você. Me fala o que eu tenho que fazer. Qual é a minha estratégia? Agora, quando você sai atirando para todo lado para resolver o problema, isso quer dizer que você, no seu controle, está tentando resolver. E, de novo, está falando que você não é um com Ele. Então, quando a gente resolve o que é principal, prioridade, a gente pode confiar em Deus que Ele vai resolver.
todas as outras coisas. Todas. Naquele dia que passou a professora com a cara estranha, eu tinha um prazo de algo para entregar. E eu estava desesperada. Porque era um trem do MEC, um edital, e eles colocam até o horário do projeto lá para você postar. Era até 17h59. A mulher passou 4 horas da tarde. Por isso que eu fingi que eu não vi. Falei, tô aqui contando o tempo. E eu contei até 1000. Falou, senhor, eu te entrego, eu vou lá falar com essa mulher. E fui. Quando eu voltei, já era o quê? Umas 6h30 mais ou menos. Me veio uma notícia no meu e-mail. Adivinha o que aconteceu? Foi prorrogado para mais uma semana para entregar o projeto. Olha aí, eu coloquei em primeiro lugar o reino de Deus, que foi falar com ela, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é nisso que a gente tem que confiar. Quando a gente dá o dízimo, coloco o reino de Deus em primeiro lugar. E a minha conta de energia, o alimento, a escola do meu filho, o material escolar, tudo isso será acrescentado, se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, se você tem essa tendência de se preocupar de forma excessiva para a tua vida, você vai sempre parar e se perguntar: como eu tenho organizado a minha vida? O que realmente é mais importante para mim? Se você está começando agora, jovens, um relacionamento com Deus, ou não tão jovens, né? Os mais adultos. Será que você tem colocado aí, vocês, Deus, no centro da atenção desse relacionamento? Será que os dois estão comprometidos com Deus? Até a escolha do nosso parceiro, gente. Coloque primeiro o reino de Deus. Então você vai escolher um parceiro que esteja no reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, você vai ter um casamento abençoado. Agora, se você vai e se envolve com uma pessoa que não tem o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas? Não, gente, vai dar só ruim. Só vai dar ruim. Vai dar desavenças. Então, o teu olhar, a tua lente tem que mudar. E você tem que começar a ver isso em tudo que você vai fazer. Como é que é o reino de Deus nisso aqui? Mostra para mim, Pai. E quando você estabelece, então, esse pensamento fixo de colocar primeiro o reino de Deus, você vai perceber que Ele também coloca sempre você em primeiro lugar quando você escolhe Ele. Então, a gente precisa colocar as prioridades corretas, mas também ter um plano estratégico. Então, passa o próximo slide. Que plano estratégico é esse? Presta atenção. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Esse é o plano estratégico que Jesus traz para a gente. Pensar no hoje. Mas a gente não pode deixar de planejar no hoje o futuro. Mas a gente não pode antecipar nossa mente lá no futuro como se as coisas já estivessem acontecendo. Então a Bíblia nos ensina aqui que nós temos que viver um dia de cada vez. Será que a gente vai ter o dia de amanhã? Será que saindo daqui a gente ainda vai ter uma noite de sono na nossa cama? Esses dias aconteceu algo lá no Instituto. No último dia de fechamento das férias, em dezembro, uma aluna de um curso do Instituto, ela saiu de um conselho toda feliz. Passei, aprovaram ela lá, ela estava acho que em 2 ou 3, sei lá, ia ter que repetir o ano todo de novo, e ela saiu numa alegria, eu passei, e saiu falando com as paredes, beijando o povo, e eu vi aquela cena, eu rachei o bico, falei, gente, estudante é engraçado, né? Passou a alegria, ela saiu muito feliz. E aí ela foi em busca da mãe dela, eu não vi essa parte, que foi lá de moto buscar ela, e foi embora com a mãe toda feliz. Deve ter feito maior festa com essa mãe, porque com certeza essa mãe estava na cola dela. A mãe, o pai dificilmente, né? Mas a mãe, a gente vê no Instituto, tem reunião, gente, de cada 10 pais que vão, 1 é o pai. O resto é tudo a mãe. Dificilmente vai o pai.
E essa menina, no meio do caminho, aconteceu um acidente. E a mãe faleceu. Aí você pensa, ela estava numa alegria, passou toda feliz. E naquele mesmo momento que ela estava indo para casa, a mãe foi embora. Será que ela imaginava isso, gente? Que ia acontecer? Não. E pode acontecer com nós. Com nós. Porque só Deus sabe o horário de cada um de nós. Então nós temos que agora, viver o agora aqui. Colocar o reino de Deus em prioridade aqui, agora. Porque você não sabe o que pode acontecer quando você sair. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. E foi muito triste essa notícia. Porque não deu nem 20 minutos, eu estava no corredor, eu vi um alvoroço de professores. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí a inspetora estava na hora que a menina passou feliz, eu até conversei com ela rindo. Ela falou assim, Verus, você não vai acreditar, aquela menina que saiu daqui, a mãe veio buscar, sofreu um acidente, a mãe acabou de falecer no acidente. Então, vocês imaginam o baque. Então, ouça o que Jesus nos diz. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. E aí também um versículo poderoso, gente, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 33, 25, que diz assim: seja de ferro e de bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como seus dias. Então, conforme os teus dias, ou seja, conforme você leva os teus dias, assim será a tua força. É isso que ele está dizendo nesse versículo. Então, conforme você vive os teus dias, assim será a sua força. Então, se você vive preocupado, você vai ter força? Não. Você vai adoecer, provavelmente, se continuar nisso. Agora, se você anda entregando, se você anda alegre, se você anda confiando, você vai ter força para viver, para vencer cada dia um atrás do outro, que é isso que ele nos ensina. Então, nós precisamos aprender isso, gente. Isso não significa que a gente não vai ter problemas, não vai ter pensamentos ruins no nosso dia. A gente vai ter, sempre. Mas nós não podemos deixar que isso nos consuma. Nós não podemos deixar com que ele roube a verdade de que Deus está dentro de nós e Ele está tomando conta disso. Ele está nesse controle verdadeiro. E eu me lembrei também de uma história que eu vi num livro de um influente chamado Arthur Rank. Ele morreu em 1972 e ele foi um produtor cinemático britânico muito famoso, gente. Chama Rank Organization. Depois quem quiser fuçar lá no YouTube, no Google para ver. No YouTube também, tem algumas cenas lá. Ele era um inglês, então, um britânico, e ele era um forte concorrente da Hollywood naquela época. E ele dominou muitas produções de filmes lá pelo Reino Unido. Ele era muito famoso. E ele tinha uma maneira significativa de se preocupar com a preocupação, de lidar com a preocupação. E ele era um cristão. Então, o que ele estabeleceu? Que um dia na semana ele ia se preocupar. Ia se permitir se preocupar. Então, ele escolheu a quarta-feira. Se alguém fizer isso, me fala o dia para não encontrar com você, tá? Ele escolheu a quarta-feira, então ele pegava uma caixa e ele colocava uns papelzinhos, as preocupações dele. Colocava tudo dentro dessa caixa. Tá. Diz que essa caixa ficava cheia. Aí na outra semana, na quarta-feira, ele abria a caixa e ele ia tirando esses papelzinhos para ver. E ele via que a maioria das coisas que estavam lá já não tinha mais sentido. Ou já tinha sido resolvida, ou era coisa da cabeça dele que ele estava se preocupando demais. Aí ele esvaziava a caixa e começava tudo de novo. O que eu tenho na minha semana? E isso foi moldando a mente de uma forma que ele foi diminuindo os pensamentos que trazia preocupação para ele. Que ele foi entendendo que muitas das preocupações que a gente tem nem vão acontecer o que a gente fica pensando. Que é a nossa cabeça que cria essa ideia fixa. E antes também de finalizar, pode passar. Eu me lembrei de uma missionária, não sei se alguém já leu esse livro, Canção da Liberdade, a Ellen Benhard. Ela era uma cantora gospel, vive num país chamado Eritreia. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse país, esse livro me apresentou esse país.
E uma pessoa me deu esse livro para ler e falou assim, eu não sei, eu sinto que você tem que ler esse livro neste momento. E foi realmente assim um tempinho antes de Deus me enviar para missões. Ela era uma cantora gospel, ela conheceu Jesus nesse país que é proibido ter Bíblia, é proibido falar de Jesus. É o terceiro país na lista do ranking do Portas Abertas de perseguição de cristãos. E ela lançou um CD gospel e isso estava movimentando os adolescentes, os jovens, estava um maior alvoroço. Muitos se convertendo. E aquilo começou a incomodar. Começaram a ver aquelas manifestações e começaram a perceber que aquela música estava estranha. E aí viram que a música falava de Jesus. Prenderam ela dentro de um container. Quem leu esse livro sabe o que é. Eu senti aquela angústia, gente. Eu ia lendo as páginas assim, eu não conseguia me imaginar o que ela passou. Prenderam ela dentro de um container velho, porque a forma que eles têm de prender são vários containers. É um campo, tipo um campo de concentração com vários containers. Prenderam ela lá dentro, naquele container, que à noite fazia menos 10 graus. Durante o dia chegava até 40 graus lá dentro. Pegava fogo. E ela foi espancada. Ela foi estuprada. Ela passou tudo o que vocês imaginem lá dentro. Só que todos os dias ela ficava ali confiante. Ela orava. Ela começou a movimentar por uma frestinha do container. Ela começou a falar de Jesus com as pessoas que estavam nos outros containers. Numa frestinha. E aí ela começou a mobilizar todo mundo para fazer oração. Todo dia ela orava. 3 vezes à tarde, 3 vezes à noite. E o povo levantava e orava junto com ela. E ela foi solta depois. Teve uma série de chamados políticos aí que conseguiu tirar ela de lá. E eu quero passar um breve testemunhozinho dela aí para vocês verem um vídeo. Eu quero que durante vocês verem esse vídeo, vocês se perguntem: será que o meu problema ele é realmente grande? Será que realmente Deus ele vai me dar vitória nisso? Em meio à preocupação, qual tem sido a minha prioridade para enfrentá-la?